Pais, prestem atenção nesse relato aqui. É algo muito sério. Veja até o final para você ver. Ele dava indícios que ele já tinha um dom de visão. Só que eu achava que essas coisas não tinham com criança. Criança não ia ter dom de visão. Então ele falava: mãe, o homem falou isso assim pra mim. Mãe, Jesus falou isso assim pra mim. Mãe, eu vi, ele falava desde pequeno. E eu falava assim: Vitor, vem pra cá, não tem ninguém não, vem pra cá. Eu sempre tirava. E aí, um belo dia, ele tava na igreja e a professora falou pra mim assim: ó, conversa com o Vitor, que o Vitor tá falando sozinho. Aí eu cheguei pra ele e falei: tava falando sozinho? Ele falou: não, tava falando com meu amigo. Eu falei: que amigo? Ele é o homem da capa preta. E eu falei: ele falou o que com você? Ele falou: eu tava lá em cima, no segundo andar, ele tava lá embaixo. Ele fez assim pra mim e falou: Vitor, se joga que eu te seguro. Igual quando a gente faz com um bebezinho na piscina. Vem, joga. Ele falou isso. Aí eu falei pra ele assim: você não ficou com medo? Ele falou: não. Eu falei: por quê? Ele: porque ele tá sempre aqui. Aí eu: aqui aonde? Eu tava em casa. Ele aqui em casa, ele brinca comigo, ele vê televisão comigo. Aí ele começou a narrar coisas que ele fazia dentro de casa com esse amigo imaginário. E assim, eu ouvia ele... É porque assim, dá indício, sabe? É porque a gente não presta atenção. Eu tive sonhos, entendeu? O Senhor dava revelações através de sonho, mas eu não tinha discernimento. Eu sentia, eu via ele conversar sozinho. Eu falava: você tá falando com quem? Ele: com ninguém, com ninguém, com ninguém. Teve uma vez que ele brigou com a irmã dele, que é minha filha do meio. E aí eu peguei e briguei com ele. Quando eu briguei com ele, eu falei: vai pro teu quarto agora. Quando ele foi pro quarto, ele gritou assim: para de rir de mim, para de rir de mim. Só que não tinha ninguém no quarto. Aí eu entrei no quarto e falei assim: Vitor, quem tá rindo de você? Não tem ninguém aqui. Ele: é ele, mãe, é ele. Falei: quem, Vitor? Ele: é ele, olha lá, é ele lá. Aí apontou pra cima do guarda-roupa e gritava assim: para de rir de mim, para de rir de mim. Era assim, era desse nível. E eu ficava assim: o sangue de Jesus tem poder, vem pra cá, vem pra cá. Eu só fazia isso. A minha reação era essa. Porque, na verdade, eu não sabia o que fazer. E aí, quando eu pedi ajuda, as irmãs falavam: vamos orar, Deus tá no controle, vamos orar. Mas ninguém fazia nada: vamos orar, mas eu não vou te ajudar, entendeu? Aí, quando ele me contou desse amigo, que ele realmente resolveu contar pra gente o que estava acontecendo, que aí a princípio, eu fiquei com muito medo dentro de casa. Eu falei: meu Deus do céu, tem um demônio aqui em casa, meu Deus do céu, e agora e tal? E aí eu fiquei 2 noites sem dormir, porque eu tava preocupada do que esse demônio podia mandar o menino fazer. Com 2 anos, eu comecei eu percebi que tinha alguma coisa errada. Com 7 para 8 anos que ele me contou. Há 5 anos, eu tava convivendo com o negócio lá dentro de casa. Aí, quando ele contou, que na terceira noite que eu falei assim: meu Deus, eu não chamei ninguém pra vir aqui pra casa. Eu não vou querer ele aqui em casa mais, não. Eu falei: vou colocar ele pra fora. Aí levantei, chamei ele, orei, né, e tal. Chamei ele e falei assim: olha, eu quero falar pra você que o nosso amigo é Jesus. E eu conversava com ele bem de frente, igual eu tô pra você, mas bem de pertinho. Eu falava pra ele assim: olha pra mim, nos meus olhos. O nosso amigo é Jesus. Ele fazia sempre pra mim: eu sei, mãe. Só que ele não olhava no meu olho, ele olhava como se tivesse alguém por trás de mim. Eu falei: Vitor, olha pra mim, olha nos meus olhos, olha pra mim. O diabo não é amigo de ninguém. Ele: eu sei, mãe, que não é amigo de ninguém. Quando eu percebi que ele olhava pra alguém que não tava lá, eu virei pra ele e falei assim: escuta aqui, eu não tenho dom de visão. Eu sinto cheiro, eu sinto presença, né? Olfato. Isso. Aí eu falei com ele assim: olha, se ele tá dizendo pra você que eu tô mentindo, eu tô te ensinando o que tá na Bíblia. E a Bíblia fala pra conhecer a verdade, porque é a verdade que vai nos libertar. Vamos, presta atenção nisso aqui. Olha só o que ela vai falar. Quando eu falei isso, eu senti aquele hálito assim no meu pescoço. Aí eu virei pra fora, e falei: sai da minha casa agora, em nome de Jesus. Eu comecei a expulsar de dentro de casa. Eles sentaram e ficavam: mãe, ele correu pro banheiro, ele correu pro quarto. E eu dentro de casa, orando. Aí abri a porta da varanda e falei: sai da minha casa agora, em nome de Jesus. E aí saiu e a gente começou a trabalhar todo o processo de libertação com ele. A gente passou a orar, porque ele não dormia no quarto dele, ele chorava a noite toda, que não queria dormir. Aí você para pra pensar: 2 anos que eu desconfiei. Com 8 anos que eu tive a certeza. Quantos anos esse menino ficou na perturbação espiritual à noite? Quantas crianças estão aprisionadas pelo inimigo, sem dormir? E quantas crianças crescem com olheira, porque não conseguem dormir porque tá vendo as coisas. E crescem com isso. Foi o que você falou, e crescem com isso. O meu marido, ele tem um primo. Um dos motivos dele ter se afastado muito da igreja foi isso. Ele tinha muita visão espiritual de coisas muito pesadas. Eles moravam atrás da igreja, e a igreja antigamente era um motel. E aí, toda vez que era domingo de ceia, ele disse assim que ele via um demônio empurrando a mesa de ceia. E ele tinha, o irmão dele era de colo, uns 9 meses, ele tinha acho que uns 3 anos, por aí, uns 4, não sei. Não lembro muito bem a idade. E ele falava assim: Gabi, eu via e eu gritava a minha mãe. Quando a minha mãe chegava lá, minha mãe não via os demônios, mas ela via que a mesa estava sendo empurrada. Jesus. Olha o nível. Ela via que a mesa estava sendo empurrada porque era algo que não tinha como não ver, ultrapassava o nível espiritual, já estava no nível físico humano. E eu via, tipo,
era muitos, e eles empurravam e eles tacavam, tipo, os pratos no chão e faziam o alvoroço na igreja. E eu gritava desesperadamente. Eu falava, mãe, me tira daqui, me tira daqui. Só que aí é aquela questão, ninguém sabia o que fazer. Ninguém tipo assim, repreendia, mas depois no outro dia voltava, porque era um dom dele. Exatamente. E como que você lida com uma criança que o dom é dela? Você não tem o dom do outro pra você saber como lidar com aquilo. Então virou Toda pessoa que tem um dom de visão, ela não vê só anjo. Ela vê as duas Vê coisas. tudo. E ela vê mais questões ruins do que boas. boas. Por que vê mais questões ruins? Porque a Bíblia fala que o mundo jaz o maligno. Sim. Então as crianças também não são diferentes. A criança que tem um dom de visão, ela tá vendo. E aí o que acontece? Eu tive experiência, por exemplo, de levar meu filho em determinadas casas pra gente fazer culto no lar. Ele parar na porta da casa e falar assim, eu não vou entrar nessa casa porque essa casa é feia. E eu falava assim, para com isso, você vai entrar assim, não vou entrar porque eu não gosto dessa casa, essa casa é horrível. Eu odeio essa casa, não vou entrar nessa casa, não vou entrar. E várias vezes eu falei, você vai entrar sim, porque eu tinha uma, tá pensando o quê? Você não se manda não. Então eu obriguei ele a entrar várias vezes na casa porque eu não sabia que ele tinha um dom de visão. Então o que eu entendi? Que ele via demônios naquela casa. Né? E eu obrigava ele. Só que o que eu aprendi depois no curso de libertação, que eu não sabia na época, é que a mãe é autoridade espiritual, os pais, né? São autoridades espirituais. Então, se a criança tem o dom de visão e ela não sabe lidar ainda com isso, a mãe, os pais que são autoridades espirituais, eles podem orar pelos filhos e falar, Senhor, fecha os olhos espirituais do meu filho e abra quando ele tiver maturidade espiritual. Os pais como autoridades podem fazer isso. Então, o que pode ser feito? Pode fechar ali? Pode fechar, porque eles são autoridades. O que a gente não pode é orar pra fechar e dizer pra não abrir depois. Porque senão a gente vai estar, enterrando um dom da criança. Eu não sabia disso. Então eu fui ensinando ele a lidar com aquilo ali. Então ele via, eu falava com ele, toda vez que você vê, você me fala. Repreende. Repreende. Ele repreender. Então, só que a princípio, eu falei pra ele me contar pra eu repreender. Então eu falava pra ele assim, toda vez que você vê, você me conta que eu vou repreender. Então tinha dia que a gente estava em casa, eu me lembro de uma cena que marcou muito, ele estava dentro do banheiro escovando o dente pra ir pra escola, e eu, transporte pra chegar, e eu tô, vambora, escova esse dente. E ele fez assim pra mim, mãe, eu falei, que foi? Ele vem aqui. Aí eu fui no banheiro e falei, que foi? Ele não tem aquele negócio? Aí eu falei, tem, ele tá bem aqui. Ele me mostrava. E aí eu falei, eu repreendi até um dia que ele chegou da igreja e a minha filha falou assim, olha, a menina tá passando mal. Eu falei, passando mal de quê? Ele respondeu, passando mal não, aquilo era demônio. Eu falei, que isso? Não fala isso não. Ele falou, era assim, eu vi, eles estavam no ensaio, eu não estava nesse ensaio, eles estavam no ensaio, e ele falou pra mim assim, eu vi quando o demônio entrou na porta, eu vi quando ele sentou observando a gente ensaiar, ensaio das crianças, observando a gente ensaiar, vi na hora que ele levantou e ficou em pé do lado da gente lá no púlpito, e vi na hora que ele entrou nela. E eu falei assim, por que você não contou pra tia? Ele, porque você não estava lá, o meu combinado era falar com você. Ali minha ficha caiu e o Senhor falou pra mim assim, até quando você vai ficar fazendo por ele? Aí a gente começou a trabalhar com ele, que ele tinha autoridade em Cristo Jesus, então a gente ensinou ele a repreender, falamos sobre as armaduras espirituais. E hoje ele tem quantos anos? Hoje ele tem 21. 21. E ele até hoje tá na igreja. Ele tem o dom de visão, tá? E ele tem o dom de visão, toca no Ministério de Louvor da igreja, ele é extremamente ativo na igreja. E ele, quando a primeira vez que que eu ensinei ele a repreender, ele chorava muito, ele sentia muito medo. Ele falava, mãe, ele tá virando monstro. Eu falei, repreende, Vitor. E eu me lembro que ele tinha o quê? Uns 10 anos nessa época. Eu lembro que ele tava na minha frente, eu fui por trás dele, se segurando ele assim, fui orando, Senhor, reveste ele com as suas armaduras. Eu falava, autoridade, Vitor, autoridade. Levanta a mão, Vitor. Ele sai. Eu falei, não, Vitor, autoridade. Ele sai em nome de Jesus. Eu me lembro desse dia. Ele chorando, ele bem apreensivo, e eu orando por ele, falando, você tem autoridade, você tem autoridade. Aí a gente fala isso no livro de criança, no livro que a gente fez infantil, contando a história, e a gente fala que no dia que a gente ensinou ele a repreender, e ele ficou com muito medo, e aí ele lembrou que ele tem as armaduras espirituais e que ele podia repreender através do nome de Jesus.